Hoje eu vou fazer um comentário sobre o capítulo 10 do livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. O capítulo 10 é destinado ao estudo da persistência, o esforço contínuo necessário para induzir a fé. Ele começa dizendo o seguinte: a persistência é um fator essencial no processo de transmutar o desejo em seu equivalente monetário, ou em prosperidade. E a base da persistência é a força de vontade. Agora, essa força de vontade tem que ser traduzida por um desejo. Quer dizer, a força de vontade, ela é motivada pelo desejo. Quanto maior o desejo, maior a força de vontade de alcançar um objetivo. Maior será a sua persistência em relação àquilo que você quer alcançar. Portanto, a persistência, ela é proporcional ao desejo. Desejos tolos levam a pessoas pouco persistentes. Então, se você tem realmente um desejo ardente, profundo, você vai ser persistente em tentar alcançar esse objetivo. E ele continua dizendo: a falta de persistência é uma das principais causas de fracasso. Além do que, a falta de persistência é uma constante à maioria das pessoas. Certamente é muito mais fácil desistir, postergar ou simplesmente abandonar a busca de algum desejo, se esse desejo é suficientemente fraco para você abandoná-lo. Portanto, a persistência, ela tem que ser treinada, principalmente no seu subconsciente. Veja, o subconsciente, quer queiramos ou não, molda a nossa realidade conforme aquilo que nós o alimentamos. Um comentário que existe em relação a Einstein, que a gente não sabe muito bem se é real, mas após a teoria da relatividade, alguém espantado com o conhecimento que ele conseguiu descobrir, teria perguntado a Einstein: como você fez isso? E ele disse, pensando sobre o assunto: eu já passei por essa experiência, alguns pesquisadores passam por experiência de colocar um problema na cabeça e, como se fosse um programa de computador, você deixar ele rodando. Você coloca, pensa um pouco, vai fazer outras atividades, daí com alguma frequência você volta a pensar sobre o assunto e, às vezes, no meio de uma outra tarefa, você tem um raio, um relâmpago, um insight, e você consegue solucionar algum problema. Mas eu não estava nem pensando, não, estava assim, o seu subconsciente estava trabalhando o problema. Então nós temos um subconsciente que não analisa o que é certo, o que é errado. Ele simplesmente vai em busca do que ele é alimentado. Se você tem consciência de prosperidade, o seu subconsciente vai trabalhar nesse sentido. Mas se você tem consciência de escassez, ele também vai trabalhar nesse sentido. O Napoleão Hill traduz essas palavras em prosperidade em dinheiro e a escassez em pobreza. Mas no sentido mais amplo seria prosperidade e escassez. Então eduque seu subconsciente para trabalhar em seu favor. Ele trabalha o tempo todo. Mas é mais fácil pensar na escassez do que na prosperidade, isso sem dúvida. Porque a escassez não precisa de esforço, ela já está dada. A prosperidade precisa de um esforço persistente. Portanto, um esforço tem que ser alimentado pelo tamanho do seu desejo de alcançar alguma coisa. Ainda nesse capítulo ele diz que a persistência é um estado mental e que, portanto, pode ser cultivada ou treinada ou moldada.
Como que a gente pode fazer isso? Quais são as causas que levam à persistência? Definição de objetivos. Saber primeiro o que você quer. O desejo tem que ser relativamente fácil de cultivar. E o desejo deve ser uma chama intensa. Você tem que ter autoconfiança, acreditar em você. É muito simples a gente desistir das coisas quando a gente recebe crítica. E críticas não vão faltar. Definir planos, seja claro, seja organizado, defina seus planos, onde você quer chegar. Você tem que ter um conhecimento preciso, sólido, com base na experiência, na observação. Você não precisa adivinhar, você tem que saber construir. Cooperação. Cooperação entre as pessoas desenvolve a persistência, dá força para que você continue, para que você alcance seus objetivos. Você tem que ter força de vontade para atingir o objetivo definido e você tem que transformar essa busca num hábito. Hábitos são coisas que nós fazemos, às vezes inconscientemente, que não nos traz algum esforço demasiado. Hábitos são coisas rotineiras, coisas do dia a dia, coisas que já se tornaram comuns, que nós incorporamos à nossa vivência. Portanto, buscar os seus objetivos tem que ser um hábito. E a mente absorve esse hábito e o subconsciente trabalha continuamente esse hábito. Agora, tenha clareza que existem alguns inimigos entre você e aquela realização tão almejada. Por exemplo, falha em reconhecer com clareza o que você realmente quer. Procrastinação, quer dizer, ficar sempre adiando a busca dos seus desejos, dos seus sonhos. Falta de interesse em adquirir aquele conhecimento tão necessário, aquele conhecimento especializado para você alcançar seus objetivos. Indecisão, hábito de se eximir das responsabilidades. Não. Você tem que enfrentar os problemas diretamente. Hábito de se apoiar em desculpas. Eu vou fazer planos para daqui um pouco e nunca soluciona os seus problemas. Autocomplacência, de se vitimizar, achando que tudo é muito difícil, você não consegue alcançar. Indiferença. A indiferença se reflete, em geral, por aquele estado que você está sempre predisposto a desistir ao menor empecilho. O hábito de culpar os outros. Não, os outros é que me impedem, ou aquela situação é que não me permite. Fraqueza no desejo. Você não escolheu bem os motivos. Você não definiu bem, com clareza, por que você quer alcançar tal objetivo. Disposição para desistir ao primeiro sinal de derrota ou fracasso. Falta de planos organizados, inclusive por escritos, para eles serem revistos, analisados, refeitos. O hábito de não colocar ideias em prática, ou de se agarrar à oportunidade quando ela se apresenta. A gente deixa oportunidades escaparem. Ficar desejando é aquele esperançoso que nunca vai à luta, né? Ficar sempre esperando que algo aconteça. Por exemplo, muita gente deseja acertar na loteria, mas você sabe qual é a probabilidade de acertar na loteria? É muito baixa. Então você não pode depender de probabilidades, de acontecimentos ao acaso. Você tem que construir as coisas. O hábito de se contentar com pouco, com a pobreza. Não, tá bom, isso aqui tá bom. Não confundir humildade com isso, com o fato de querer somente o necessário para sobreviver. Isso não é humildade. Isso às vezes falta de coragem. Procurar todos os atalhos para a riqueza. Não, vou fazer isso porque talvez... Isso leva, por exemplo, a apostas,
ou a transações desonestas. Você quer tomar atalhos para chegar a objetivos. Não, você tem que encarar as suas conquistas ou aquilo que você quer conquistar de frente. Você tem que traçar um caminho reto entre você e aquilo que você quer conquistar. Não tome atalhos. Atalhos, em geral, são errados. Medo de crítica, isso é muito comum. Sabe, 90%, talvez mais, da humanidade, de todos os seres humanos, não suportam crítica. Crítica, na etimologia da palavra, criticar é uma coisa boa, é você fazer uma observação para crescimento, só que as pessoas não tomam as críticas nesse sentido, e a maioria das pessoas que criticam não o fazem no sentido de uma crítica construtiva, mas sim no sentido de destruir algum sonho, alguma possibilidade de colocar alguma coisa para baixo. Veja, a riqueza só responde a planos definidos. A riqueza, vamos colocar no sentido geral como a prosperidade, só responde a planos definidos, apoiados em desejos definidos e fortes, por meio de persistência constante. Mas como nós vamos desenvolver a persistência, né? Ele dá algumas dicas ao final do capítulo em 4 passos. Ele chama de 4 passos necessários para desenvolver a persistência. 1 objetivo definido, apoiado em um desejo ardente de realização, como a gente já mencionou. 1 plano definido, expresso em ação contínua. Uma mente bem fechada contra todas as influências negativas e desencorajadoras, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. É a tal da crítica ou a tal de alguém tem sempre uma opinião a dar, né? Diz que a opinião é o bem menos valioso que existe. Todo mundo tem uma opinião a dar, né? Dar livremente. O problema é como a gente encara essas opiniões. E uma aliança, por último, 4, uma aliança amigável com uma ou mais pessoas que o incentivarão a sustentar o plano e o objetivo. É o tal do mastermind. Você tem que ter um grupo de relacionamento que se autossustente. Uma pessoa que sustenta o desejo de realização do outro. Um apoio mesmo, um grupo de apoio. Isso é muito importante para a realização dos objetivos. Pessoas que não precisam ter os mesmos objetivos, mas pessoas que se autoajudam ou se ajudam mutuamente a conseguir alcançar ou a conseguirem alcançar seus objetivos. E para concluir, como fazer um comentário de como superar dificuldades, né? Ele fala desenvolver a persistência para superar dificuldades. Eu vou ler um trechinho aqui que representa bem isso. Se você fizer um estudo imparcial sobre profetas, filósofos e líderes religiosos do passado, chegará à inevitável conclusão de que a persistência, a concentração do esforço e a definição de objetivo foram as principais fontes de suas realizações. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, faça sua inscrição, ative o sininho para receber notificações, dê um like se você gostou e, por favor, mais importante, repasse a outras pessoas para que mais gente tenha contato com todo esse tipo de pensamento. Muito obrigado.